monster. Caçadores naturais, provenientes dos lugares mais perigosos da Terra, em busca da vítima perfeita. Ouvindo falar assim, você muito bem poderia pensar que eu estou falando do Predador, o principal antagonista da franquia de filmes, jogos e quadrinhos intitulados do mesmo nome. Porém, essas características também se assemelham bastante a um outro personagem. No caso, estou falando de James Logan, o Wolverine, da Marvel Comics. Ambos os personagens são caçadores naturais, animais que normalmente habitam em florestas, atrás de uma luta com o oponente perfeito. E se esse oponente para ambos os personagens fossem eles mesmos? Bom, é isso que faremos aqui nessa batalha mortal. Traremos esses dois personagens para um combate entre ambos. E no final diremos quem sairá vencedor. Então, se você se interessou, descubra aqui agora quem ganharia essa batalha no Oigacos. Enfim, vamos considerar algumas regras aqui para esse combate acontecer, começando pelo Predador. Bom, o Predador é um pouco difícil de dizer exatamente o que vale e o que não vale. Até onde se sabe, todos os filmes, jogos e quadrinhos da franquia pertencem ao mesmo universo. Então, teoricamente, vale de tudo aqui, mas o Predador não é exatamente um personagem, ele é uma raça. E como tal, já se encontraram vários espécimes. O mais padrão, o que a gente encontra nos filmes, ou pelo menos a maior parte deles, que é aquele predador, entre aspas, padrão. Mas a gente também já encontrou outros espécimes, como os apresentados no filme Os Predadores, o Predador de 2018 e no recente Prey. Todos eles normalmente são versões meio inferiores à versão padrão do Predador, com a única exceção do que foi apresentado no filme do Predador de 2018. Então, a gente vai considerar todas elas, menos aquela versão em específico. Já para o Wolverine, vamos considerar aqui o Wolverine dos filmes, não o Wolverine dos quadrinhos, para tentar ter um embate um pouco mais justo. Mas também, se você viu o recente Deadpool e Wolverine, você percebeu que existe mais de uma versão do personagem nos cinemas. Existe literalmente infinitas versões, então qual versão vamos considerar aqui em específico? Bom, eu vou considerar aqui, pelo menos, a versão dos filmes da Fox. Até porque ela é a que tem o mais número de feitos. E também vale ressaltar que eu não vou considerar aqui um Wolverine nerfado, como o que a gente vê em Logan ou em boa parte de Wolverine Imortal. Vamos considerar aqui o Wolverine no seu auge, tá? E antes de qualquer pergunta, eu diria na verdade que o Wolverine do Deadpool e Wolverine é mais forte por uns feitos que foram mostrados lá no filme. Como por exemplo, ele foi capaz de derrotar o Dente Sabre com um único golpe. Coisa que o Wolverine do filme do X-Men teve um pouco mais de dificuldade para fazer. Mas eu acho que vai ser bem mais fácil aqui a gente usar o Wolverine dos filmes da Fox como um comparativo geral para esse nosso duelo. Enfim, já que eu estabeleci as regras aqui, agora sim família, bora pro duelo. Predador é uma raça de seres alienígenas que vaga pelo universo atrás da vítima perfeita. Eles dedicam a sua vida à caça, rompendo todos os limites do universo para encontrar uma caça que, caso não os mate, se torna mais um em sua coleção de vítimas. Enfim, os predadores no geral apresentaram feitos do mais alto grau em toda a franquia de filmes. Começando com feitos simples, como eles serem capazes de rasgar portas de aço.
Eles também apresentaram alguns feitos maiores, como seu escalamento com xenomorfos. Os xenomorfos em si têm alguns feitos bem interessantes, como destruir pilares com sua força física, mas eu acho que sua grande vantagem nesse quesito é o poder de autodestruição, onde já foi mostrada podendo destruir quilômetros inteiros de distância. Em velocidade, aí entra nos feitos mais padrões, como ser capaz de reagir a disparos de balas de armas de alto calibre, da Speed Blitz em reação humana, o que dá para eles mais ou menos velocidade supersônica. Eles também têm um constante controle de sua nave que se move em velocidades MFTL+. Em hacks, aqui sim é bastante interessante, porque os predadores eles sempre vêm para o combate muito bem armados. Eles têm uma visão de calor que basicamente conseguem fazer com que eles consigam rastrear o seu oponente independente de onde eles estejam. Eles têm a capacidade de ficar invisíveis, tem uma arma de plasma mais ou menos na região do seu ombro, e caso eles estejam muito perto de perder a batalha, podem se autodestruir, que foi o feito que eu citei anteriormente ali, em força. E em experiência, eles também são experientes pra caralho, eles são uma espécie que vivem sobre a ideia de lutar e encontrar oponentes mais fortes. Um predador médio já lutou e derrotou diversos oponentes durante toda a sua trajetória em combate. Então eu diria que é bem justo colocá-los como um alto nível de experiência. James Logan, o Wolverine. No início de sua vida, Logan era um garoto normal, até descobrir que tinha poderes mutantes. Após isso, junto de seu irmão Victor, o mesmo passou por diversas guerras e batalhas. Isso até ser marcado de morte no Vietnã, e por não conseguir ser executado, o mesmo acabou sendo preso perpetuamente. Futuramente, o general William Stryker acabou o integrando na Força Tarefa X, e o mesmo se tornou um mercenário por longos anos, até decidir aposentar sua carreira como militar e tentar viver uma vida normal. Mas tudo deu errado quando seu irmão Victor matou a sua esposa, fazendo com que o mesmo fosse atrás de vingança. No processo, acabou implantando adamantium no seu próprio esqueleto e perdendo a memória de tudo que aconteceu com ele. Após isso, Logan começou uma nova vida, tentando descobrir a verdade por trás do seu passado, onde no processo ele acabou salvando o mundo diversas vezes como um X-Men. Enfim, agora vamos aos seus feitos. Logan tem uma regeneração bastante surpreendente. O mesmo já recebeu disparos de balas de todo tipo e sempre se regenerou tranquilamente. O único ponto fraco, vulnerável durante seu corpo é a sua cabeça, onde caso acerte em combate é capaz de deixá-lo inconsciente por alguns minutos. O único jeito de matá-lo, mostrado até hoje nos filmes, é com uma bala de adamantium em sua cabeça. Também não necessariamente. O Wolverine nerfado, ele poderia morrer com uma bala dessas. Porém, em seu auge é mostrado que isso daí apenas acabaria destruindo suas memórias. Então, em seu auge de poder, a gente pode considerar o Wolverine como um alvo imortal. Além de tiros, o Wolverine também já foi perfurado por espadas. Inclusive até lâminas de adamantium já perfuraram ele. Ele também já aguentou o poder proveniente da Jean Grey com a Fênix Negra. E por fim já tomou uma bomba nuclear na sua cara e mesmo assim conseguiu se regenerar. E outra coisa que vale ressaltar, o Logan também tem um esqueleto feito de adamantium, o metal mais resistente de seu universo. O mesmo com isso já conseguiu atravessar todo tipo de metal existente com suas garras, incluindo portas de aço e etc. Inclusive ele já conseguiu quebrar lâminas de espada usando suas garras de adamantium. E até onde foi mostrado dentro dos filmes, a única coisa capaz de destruí-la é a espada empunhada pelo Samurai de Prata. Inclusive até mesmo o raio de calor do Ciclope e os poderes da Jean Grey como Fênix Negra não conseguiram derreter o adamantium dentro do corpo do Wolverine. E em velocidade, ele já demonstrou algum grande feito? Na verdade, sim, ele demonstrou. Como, por exemplo, ele se mostrou capaz mais de uma vez de desviar de balas e da Speed Blitz em reação humana. Em questão de hacks, é nada muito aprimorado, a única grande coisa que ele tem é a questão de regeneração.
Muita gente diz que a regeneração dele é meio fraca porque a gente nunca viu algo como ele ser partido ao meio, tendo membros cortados, como é o caso de um Deadpool, por exemplo. Mas acho que a questão é que para um Wolverine isso é meio que impossível, já que o esqueleto dele é totalmente revestido de adamantium. Então não existe nada nesse mundo que seria capaz de cortar um membro dele fora. Então essa questão acaba ficando meio impossível para ele. Mas até onde a gente sabe, ele tem grandes feitos de regeneração, como ele conseguiu se regenerar de uma bomba atômica, né? Então, talvez o nível de regeneração dele seja até maior que o do próprio Deadpool. E em questão de experiência, pô, nem precisa de dizer, a gente está falando aqui de um cara que tem quase 200 anos de idade. Já lutou em diversas guerras, teve um treinamento militar praticamente restrito com a X-Force e ainda treinou mais um pouco com os X-Men, né? Então, pode-se dizer que ele é bem experiente. Ah, e ele treinou com ninjas também, né? Então ele é bem experiente mesmo. Mas no fim das contas, quem ganharia este embate? Bom, a questão pra mim fica se o Wolverine conseguiria cortar a armadura do Predador e se o Wolverine conseguisse resistir a tudo que o Predador tem a usar contra ele. A primeiro caso, eu diria que o Predador ele conseguiria facilmente sobreviver aos disparos de sua arma de plasma, por exemplo, até porque ele já literalmente conseguiu resistir a uma bomba atômica, então uma arma de plasma não seria grandes coisas para ele. E a autodestruição dele também não, né? Já que mesmo a grade de destruição dele sendo gigantesca, ela nunca mostrou destruir uma cidade inteira como uma bomba atômica. Então, o Predador, ele em si não teria nada que poderia fazer para conseguir parar o Wolverine. Mas o Wolverine, ele conseguiria parar o Predador? Bom, o Wolverine, com suas garras de adamantio, já cortou algumas coisas bem resistentes, como portas de aço, por exemplo. Mas ele já chegou a cortar algo do nível de uma armadura de um Predador? Afinal, uma armadura de Predador não é pequenas coisas não, ela resistem a tiros de armas de alto calibre até com uma certa facilidade. Bom, vale ressaltar que o Wolverine já conseguiu, com a própria força bruta, quebrar adamantium no filme Wolverine Imortal. Eu acho que ninguém aqui vai argumentar que a armadura de Predador é mais resistente que a adamantium. Então, eu diria que sim, o Wolverine poderia, sim, cortar a armadura do Predador e assim derrotá-lo. Mas acho que o debate não é tão simples assim. Afinal, o Predador ele tem diversos hacks e, na teoria, até mais experiente que o próprio Wolverine. A vida de um Predador médio dura 400 anos, enquanto o Wolverine, embora seja bem velho, ele nem passou dos 200. Além disso, o Predador ele tem hacks como sua invisibilidade, por exemplo. E o Wolverine também tem suas fraquezas como a sua cabeça. Se o Wolverine for pego desprevenido com uma bala na cabeça, por exemplo, ele fica inconsciente por alguns minutos. Então o Predador ele poderia facilmente pegar o Wolverine ali desprevenido, com um golpe em sua cabeça e assim também conseguir deixá-lo inconsciente. Mas o Wolverine também não é poucas coisas para isso. Afinal, o Wolverine tem um olfato do caralho também. Por exemplo, ele já foi capaz de identificar a Mística só pelo cheiro dela. Então, eu diria que a partir disso, ele também conseguiria identificar o Predador e impedir que ele fosse pego com isso. Além do mais, o Predador não sabe da fraqueza que tem na cabeça do Wolverine. Então, eu diria que ele não iria tentar logo de cara tentar acertar a cabeça dele também. É um jeito bem específico que o Predador teria que fazer para vencer o Wolverine e provavelmente ainda falharia por causa desse olfato aguçado dele. E no final, acho que a única vantagem que o Predador realmente tem em questão do Wolverine é mais a questão de experiência mesmo. Mas eu acho que, mesmo com isso, o Wolverine ele se mostrou capaz de lidar com tudo que o Predador poderia fazer com ele. Então, mesmo sendo mais experiente, eu não vejo muito como o Predador poderia resistir a uma batalha com o Wolverine. Tudo que ele poderia fazer no final seria meio que inútil contra o mesmo. E no final, obviamente, apenas um sairia como vencedor. E por causa disso, eu declaro aqui que o vencedor dessa nossa batalha é o Wolverine. Enfim, eu acho que essa aqui foi uma batalha bem disputada. Aqui foi uma batalha que foi muito além, acho que da força dos dois oponentes e pá. Foi mais pra questão de habilidades, né? O que cada um poderia fazer num embate, pá. Então foi uma batalha bem divertida de aqui pegar e fazer com vocês. E exatamente por isso eu preciso da opinião de vocês. Se vocês acham que o resultado foi justo, comenta aqui nos comentários. Pro resto da galera, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre, então até família. Até, valeu, falou e tchau.